Alan Moore e Dave Gibbons criaram em 1986 a série em quadrinhos Watchmen, uma HQ que aborda vigilantes mascarados, mas onde nem todos são de fato heróis. Só que tem um personagem que talvez possa usar esse título. O mais próximo de um herói com moral e justiça, mas que apesar de tudo pode estar fazendo isso pelos motivos errados, é inspirado no Besouro Azul da Charlton Comics. Esse é o Coruja. Mas antes de falar dele, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, para ficar por dentro das novidades. E agora sim, vamos para a origem. Quando Alan Moore pegou o Besouro Azul como inspiração na década de 80, o personagem original teve duas encarnações. Então, com o mesmo conceito, ele criou o seu próprio personagem. Por isso, na linha do tempo de Watchmen, existiram dois corujas. O primeiro é Hollis Mason, um rapaz que se tornou policial em Nova York no ano de 1938, quando tinha 22 anos. Ali, Hollis queria poder ajudar mais a sociedade e, juntando essa vontade com a adrenalina de jovem, Hollis se inspirou nas histórias em quadrinhos do Superman que surgiram naquele ano e também se inspirou no Justiça Encapuzada, o primeiro vigilante mascarado desse mundo. Assim, usando também uma máscara e fantasia, Hollis usa um apelido que lhe foi dado porque passava o maior número de noites possíveis treinando no ginásio da polícia. Então, no início de 1939, ele se torna o Coruja. Hollis era um bom homem e realmente gostava de ajudar a sua comunidade. Então, quando viu um anúncio no jornal de que alguns heróis se juntariam numa equipe, o Coruja participou das audições e, pela sua boa reputação que já tinha na época, ainda em 1939, ele integrou o grupo dos Minutemen. O Coruja era ótimo em combate corpo a corpo e manuseio de armas. Tinha um senso de liderança, mas era ótimo também em mecânica, porque o seu pai tinha uma oficina de veículos desde que Hollis tinha 12 anos, então o garoto sempre se interessou nisso. Por esse motivo, como Coruja, ele sempre inventava aparatos e até mesmo veículos especiais. Hollis era considerado um verdadeiro escoteiro, tanto que foi homenageado diversas vezes pelos seus feitos, sendo o item mais memorável que ganhou a estátua de si próprio dada pela cidade como reconhecimento pelos seus serviços. Mas o fervor dos heróis fantasiados foi diminuindo e em 1949 os Minutemen se separaram e o Coruja continuou atuando sozinho a partir daí. Só que com o passar dos anos, novos mascarados vão aparecendo, e inclusive o Coruja presencia o surgimento do Dr. Manhattan. Percebendo então que ele já não era necessário, em 1962, Hollis começa a pensar na sua aposentadoria. Enquanto isso, um jovem garoto chamado Daniel Dreiberg, nascido em 1940, filho de um pai abusivo e uma mãe bondosa, tinha como maior ídolo o Coruja. O jovem via as notícias de como o herói sempre se levantava depois de cair, como ele era perseverante, e Dan se inspirava muito nisso. O pai de Dan era um banqueiro, e quando ele morreu de infarto, deixou uma herança enorme para o garoto. E com isso, ele começou a investir na sua carreira. Quando Dan soube que o Coruja estava prestes a se aposentar, ele lhe enviou uma carta dizendo como admirava os seus feitos e pediu para continuar usando o nome de herói para seguir o seu exemplo, se tornando um combatente do crime também. Os dois se conheceram em 1962 e Hollis ficou impressionado com o jovem e com a tecnologia que ele tinha adquirido. Assim, no mesmo ano, Hollis se aposenta para abrir a sua própria oficina de carros, onde passa também a escrever um livro contando sobre todo o período em que atuou como herói. Um livro que inclusive trazia algumas coisas horríveis sobre os Minutemen, onde, por exemplo, expôs pela primeira vez ao público o assédio do comediante a Sally Jupiter. Um livro que foi batizado como Under the Hood, ou Sob o Capuz. Muito sobre a personalidade dos outros vigilantes foi escrita ali, e por isso muitos o rejeitaram. Mas Dan continuou ao seu lado, sendo treinado pelo seu antigo ídolo. E em 1965 ele surge pela primeira vez com um novo uniforme, um veículo próprio e sendo oficialmente apresentado como o novo Coruja.
Essa aparição acontece enquanto ele combate saqueadores num blackout, e quase que imediatamente Dan conhece o Rorschach. E a partir desse instante, eles se tornam uma dupla de combate ao crime, além de se tornarem grandes amigos. Mesmo tendo personalidades completamente diferentes, Coruja e Rorschach têm sucesso no combate pelas ruas, e isso vai criando uma relação de amizade e até mesmo de irmandade entre os dois. Então, quando acontece a reunião na tentativa de criar os Crime Busters em 1966, os dois vigilantes já trabalhavam juntos. O problema acontece logo em seguida, quando eles se envolvem num caso onde prostitutas estão sendo mortas e eles conhecem a Dama do Crepúsculo. Dan se envolve mais pessoalmente com o caso, porque ele acaba tendo um certo relacionamento com a Dama do Crepúsculo. E pelo caso envolver mulheres, mais precisamente prostitutas, o Rorschach começa a se afastar, até o ponto onde ele tem atitudes extremas e a dupla com o Coruja começa a se desfazer. Dan continua agindo como vigilante mascarado, às vezes sozinho, às vezes com a companhia de outros, como até mesmo do comediante. Até a criação da Lei Keane em 1977, onde Dan definitivamente se aposenta da carreira e abandona o manto de Coruja. Mas ele ainda tem saudades desse tempo, tanto que passa a frequentar a casa de Hollis Mason toda semana para relembrar os casos de quando os dois ainda eram heróis. E é nesse cenário que em 1985 se iniciam os eventos de Watchmen. Dan é basicamente um nerd, um fã do Coruja que assumiu seu lugar, mas isso graças a uma inteligência a nível de gênio. No auge da sua luta contra o crime, ele era forte e atlético, mas se descuidou do corpo depois que aposentou o manto do herói. Assim como os outros vigilantes, exceto o Dr. Manhattan, o Coruja não tem superpoderes, mas ele é expert em combate corpo a corpo, tem alto nível de investigação criminal, é um excelente acrobata com reflexos avançados e tem fortes habilidades de liderança. Dan é um especialista em tecnologia e engenharia, tanto que cria vários mecanismos para ajudá-lo no combate ao crime, como óculos de visão noturna, disparador de lasers, bombas de baixo impacto, vários uniformes para ambientes diferentes e por aí vai. Mas a sua principal criação era uma espécie de nave em formato de coruja totalmente equipada, tendo lança-chamas, lança-foguetes, lançadores de fumaça, ataque supersônico, camuflagem, entre vários outros atributos. E Dan a batiza de Arquimedes, o nome da coruja do mago Merlin, apelidada também de Art. Essa era uma nave criada com engenharia náutica e com aerodinâmica perfeita, sendo algo altamente tecnológico e avançado, principalmente para a época que foi criada. E tudo isso ele mantinha numa espécie de caverna ou buraco da coruja, que ficava na sua própria casa. Por isso, o próprio Hollis Mason diz que Dan foi um coruja muito superior a ele próprio. O problema tá em alguns traços da sua personalidade. Acontece que Dan é um homem muito inseguro, talvez pela convivência com um pai abusivo, mas o fato é que ele é extremamente tímido e retraído, sem confiança em si próprio. Tanto que a aproximação dele com mulheres é algo bem estranho para ele. Por mais que ele queira, ele é bastante travado. Talvez seja até por isso que Dan gostou da ideia de vestir um uniforme e usar uma máscara, preferindo até mesmo vestir o manto que já era de outra pessoa, ao invés de criar uma persona totalmente nova e única. Apesar de tudo, Dan tem um coração bom e digno, e talvez de todos os vigilantes mascarados da HQ, é, em toda a sua essência, um dos únicos que podem realmente ser chamados de herói. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like nesse vídeo se você gostou e comenta se você já conhecia a origem do Coruja. Me segue lá nas redes sociais, compartilha esse vídeo com seus amigos, muito obrigado, valeu e até mais.